Bem-vindos à lição 3, Verbos. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos a algumas observações. Ninguém conhece a verdadeira pronúncia do grego koiné. Estamos adotando a pronúncia erasmiana, levemente adaptada para fins didáticos. Então, não vamos levar a sério a pronúncia correta das palavras. Vamos seguir a linha do nosso autor. O importante é aprendermos a ler. Como já falamos, foi Erasmo de Roterdã que fez um trabalho sobre o grego koiné. E esse trabalho é usado até o dia de hoje. Nós vimos isso a semana passada. Só que alguns autores de gramática grega e professores usam a pronúncia erasmiana apenas para ler o texto. Eles não se preocupam com os detalhes da pronúncia. Por quê? O grego koiné passou a ser uma língua morta no quarto século. Vimos também isso a semana passada. E Erasmo fez seu trabalho no século XV, diferença de mais de 1000 anos. Então eles questionam, será que a pronúncia erasmiana ela é correta? Né? Agora, há outros autores e professores que fazem questão de uma pronúncia perfeita. Ok? Então quero deixar bem claro essa questão de pronúncia aqui. E com relação à acentuação, como nós já vimos também na semana passada, não vamos estudar. Basta apenas sabermos que a acentuação ela é usada para destacar as sílabas tônicas da palavra. Tá bom? E a propósito, toda palavra grega ela é acentuada, com exceção de poucas palavras. É mais preposição e conjunções. Tá ok? Agora o item 2 aqui. Gama, antes de gama, capa, si, que, tem o som de ni. Exemplo, ângelos. Quando temos aqui dois gamas, então o primeiro gama tem o som de ni, então fica ângelos. Nós já falamos isso a semana passada também, só para reforçar. Tá? Aqui também é antes de capa, de si e de que. Tá bom? 3. Palavras gregas só podem terminar em vogal ou em ni, ro e sigma. Exceção a preposição ek, que é de, e a negativa ux, não. E palavras estrangeiras, especialmente nomes hebraicos, né? Maria, Jacob e etc. Item 4 aqui. A pronúncia do Y. Quando o Y aparece em uma palavra não acompanhado de vogal, pronuncia-se I e é transliterado por Y. Exemplo, Sinedrion. Sinédrio. Tá ok? Quando aparece acompanhado de vogal, pronuncia-se e translitera-se U. Exemplo aqui, Paulos. Tá bom? Você pode encontrar também Paulus, né? O Y no lugar desse ômicron aqui. Tá? Mas o princípio é o mesmo aqui, Paulus. Você também pode trocar, se você trocar o pi pelo sigma, dá Saulus. Ou Saulos. Tá bom? O ditongo ômicron Y, ou, né? Pronuncia-se U. Sempre quando aparecer esse ditongo aqui, a pronúncia é U. Exemplo, doulos. Doulos quer dizer escravo, né? Então, doulos. Tá bom? Então, na nossa lição, vamos começar hoje estudando sobre verbos. A análise gramatical dos verbos. O que é isso? É a identificação do modo, voz, tempo, pessoa, número e forma léxica. Forma léxica é aquela que é encontrada no dicionário. Um exemplo aqui em português. Vamos analisar gramaticalmente
esse aqui, nós cantamos. Então, olha, é terceira pessoa do plural, que é o número, né? Número é singular ou plural. Ativa, que é a voz, né? Ativa é quem faz a ação, passiva é quem recebe a ação. Do presente, que é o tempo. Do indicativo, que é o modo. Do verbo cantar. Cantar é a forma léxica. Se você procurar no dicionário, cantar, então essa é a forma que você vai encontrar no nosso dicionário em português. Tá bom? Então vamos ver um por um aqui. Modo. Indica o estado de certeza que a pessoa que fala expressa ou sente a respeito da ação, ou indica se essa ação é condicional. Então nós temos o modo indicativo, o imperativo, subjuntivo e optativo. No grego, né? Voz indica se a pessoa é ativa ou passiva na ação expressa pelo verbo. Um exemplo aqui, eu levei o aluno em casa. Então isso aqui é a voz ativa, porque quem fez a ação de levar o aluno em casa fui eu. Ok? Agora, eu fui levado pelo aluno em casa. Então aí é a voz passiva, porque fui eu que sofri a ação de ser levado em casa. Observação, também no grego existe a voz reflexiva, quando quem fala é o autor e sujeito da ação do verbo. Tá bom? Tempo. Tempo é o que acontece quando se dá a ação do verbo. Ou é passado, ou é presente, ou é futuro. Tá bom? Pessoa e número. O indivíduo ou indivíduos da ação do verbo. Né? Se é uma pessoa, mais de uma pessoa. Forma léxica, aquilo que nós falamos. É a forma padrão como se encontra os verbos nos dicionários ou léxicos. Agora, observação. A forma léxica dos verbos gregos é a primeira pessoa do singular do presente ativo. No exemplo aqui, grafo, eu escrevo. Então, em português, você vai procurar verbo cantar. Então, você abre lá o dicionário, procura cantar. No grego, não. No grego, é a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo ativo. Então, o nome do verbo aqui é grafo, é eu escrevo. Então, se você procurar no dicionário em grego, você vai ter que procurar o verbo eu escrevo. É a primeira pessoa do presente do indicativo ativo. Ok? Não é verbo escrever, é eu escrevo. O aspecto indica se a ação do verbo é continuada, completa ou simples, ou seja, é a qualidade da ação. E inflexão se refere aos prefixos, sufixos ou mudanças internas que modificam o significado de um verbo. É a parte final do verbo ou a parte inicial do verbo. Isso em grego. Tá bom? E aqui é uma observação bem importante. Fazer o autoteste das páginas 55 e 56 e responder as perguntas de 13 a 22 do primeiro teste. Porque essas perguntas caíram naquele teste, mas não faziam parte daquelas aulas. Ok? Então façam primeiro esse autoteste e depois respondam essas perguntas. Tudo bem? Então agora vamos ver os verbos em ômega e suas inflexões. Então nós vamos pegar aqui o verbo liou, que é eu solto, né? O verbo eu solto, é aquilo que nós falamos. O nome do verbo diz respeito à primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo ativo. Okay? Então vamos estudar o verbo liou, que é o verbo que termina em ômega.
O que nós estudarmos aqui vai valer para todos os verbos terminados em ômega. Então você conjuga os verbos em ômega da mesma maneira que vamos conjugar aqui. Existem algumas exceções, e essas exceções nós vamos ver em outra aula, em outro dia, tá ok? Mas a princípio pensem assim, todo verbo em ômega é conjugado dessa forma. Então o verbo liu, primeira pessoa, liu quer dizer eu solto. Segunda pessoa, lieis, tu soltas. Terceira pessoa, liei, ele solta. Então, liu, lieis, liei. Nós soltamos, liomen. Vós soltais, liete. Eles soltam, liusim, ou liusi ou liusim. Você pode encontrar essas duas formas. Como que é a conjugação do verbo em ômega, então? Você pega a raiz do verbo, e o que é a raiz do verbo? É você tirar o ômega. Então a raiz de liu é li. Tá bom? Então olha aqui, ó. Você tira o ômega ele só existe na primeira pessoa, e você coloca as terminações. Então, o li, você coloca a terminação eis. O li, terminação ei. O li, terminação omen. Li, terminação et. Li, terminação ou si ou sim. Tá bom? Então é assim que se conjuga os verbos em ômega. Você tira a raiz, tira o ômega, fica com a raiz e coloca as terminações. Então vocês têm que memorizar estas terminações aqui. Uma coisa com respeito a memorizar. O grego ele não é difícil de aprender. A gramática grega ela é fácil de aprender. Tem uns pontos ou outros, mas a maior parte é fácil de aprender. O problema do grego é que nós vamos ter que memorizar muita coisa, porque muita coisa é novidade para a gente, é tudo novo, né? Então nós temos que memorizar, e isso é fundamental para a gente continuar no nosso curso, né? Isso, infelizmente, eu não posso fazer isso por vocês, que é memorizar o que tem que ser memorizado. Então cada aluno tem que memorizar, tem que olhar lá atrás, existe um vocabulário, tentar memorizar as palavras, os verbos que existem lá. Tá ok? Então, mais 3 exemplos aqui. O verbo lego, que é o verbo eu digo. O verbo grafo, que é eu escrevo, de onde vem a palavra grafia. E o verbo blepo, que é eu vejo. Então, olha aqui, o lego. Lego, legueis, leguei, legomen, leguete, legoci ou legocim. Então eu pego a raiz, tiro o ômega e coloco aquelas terminações. Eis, ei, omen, et ou sim. Tá? Então, eu digo, tu dizes, ele diz. Nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Grafo, eu escrevo. Então, tiro o ômega e fica a raiz, grafe. Então você coloca o eis, o ei, omen, et ou si. Então fica grafo, eu escrevo, grafeis, tu escreves, grafei, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Ok? E ver a mesma coisa. Blepo, blepo, blepeis, blepei. Blepomen, blepete, bleposi ou bleposim. Tá bom? Então isso vale para todos os verbos
que terminam em ômega. Tranquilo? Então vamos passar para outro verbo agora, que é um verbo bem importante, que ele aparece muitas vezes no Novo Testamento, que é o verbo eimi. Eu sou ou eu estou. Tá bom? Então esse verbo eimir vocês têm que memorizar também. Ó. Primeira pessoa, eimi. Segunda, do singular, né? Ei. Terceira, estim. Primeira do plural, esmen, este e eisim. Então, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e eles são. Ou então, eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Tá bom? Então o verbo emir, ele é muito importante no Novo Testamento. Agora um detalhe em grego. Nós falamos eu sou, né? Eu sou, eu estou, né? Mas para o grego ele entende assim: eu estou sendo. Né? Ele entende assim como uma continuidade. Deixa eu voltar aqui para... Aqui é melhor de entender. O verbo eu digo. Né? Para o grego, nós falamos assim, eu digo, eu falo. Para o grego não, eu estou dizendo, eu estou falando. É uma ação continuada. O grego entende assim. É uma ação que não para, ela continua. Tá ok? Grafo, eu escrevo. Então, para o grego, para eles é eu estou escrevendo. Tá? Não quer dizer que eu escrevo esteja errado, mas eles entendem melhor ainda, mais ainda, numa ação continuada. Eu estou escrevendo. E blepo, eu vejo, né? Eu estou vendo. É uma ação continuada. Tá certo? Então o verbo emi aqui é a mesma coisa, é uma continuação. Para eles é uma continuação. Eu estou sendo, vós estáis sendo, eles estão sendo, nós estamos sendo. Tá bom? Então esse verbo ele é muito importante, tem que memorizar ele. Eimi, ei, estim, esmen, este, eisim. E agora não confundir aqui, ó, a segunda pessoa do singular. O ei, né? Tu, né? Tu és, né? Tu és, tu estás. Então, o verbo é esse aqui, com acento agudo, tá? Aqui já é uma conjunção, o ei, né? Ele só tem o acento agudo aqui. Aqui é o acento circunflexo, né? E aqui é o acento agudo. Tá bom? Então, quando aparece aqui o acento agudo, é o verbo. Ou melhor, acento circunflexo é o verbo. E o acento agudo é a conjunção. Tá bom? Então, como é que fica a análise gramatical dos verbos em grego? Primeiro aqui, grafo. Como é que faz essa análise? Então, olha, presente do indicativo ativo, primeira pessoa do singular de grafo. Tá ok? Então, se cair na prova, você tem que fazer dessa forma aí. Aqui embaixo, grafete. Então, presente do indicativo ativo, segunda pessoa, né, do plural, segunda pessoa do plural de grafo. Tá bom? O verbo emi agora. Presente do indicativo ativo, segunda pessoa do singular de emi. Tá? Você tem que falar a forma léxica do verbo no final. Eisim. Então,
presente do indicativo ativo, terceira pessoa do plural de em. Tá bom? Leguei. Então, presente do indicativo ativo, terceira pessoa do singular de Lego. Legoman. Presente do indicativo ativo, primeira pessoa do plural de Lego. Tá bom? Então, se não entendeu, dá uma pausa, volta, né? É bem tranquilo isso aí. Só aquele problema que eu falei para vocês têm que memorizar as terminações dos verbos em ômega, né? E memorizar o verbo ser. Tá bom? Agora no nosso livro, no final dele, esqueci o número da página, né? Eu coloquei aqui, nós temos alguns verbos em ômega, né? Balo, que é lançar, blepo, que nós vimos, eu vejo, né? O balo é eu lanço, grafo aqui, que nós vimos, eu escrevo, tá? Isso aqui é quantas vezes o verbo aparece no Novo Testamento. Tá? Aqui o verbo emi, ó. O verbo emi ele aparece 5.466 vezes no Novo Testamento. Tá? Então, no grego, se você pesquisar em dicionários ou em gramática, as palavras que aparecem, sempre do lado delas, vem a frequência delas no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento tem mais de 138 mil palavras. Então, é assim que eles medem a quantidade de conhecimento que a pessoa tem de palavras do Novo Testamento. Por exemplo, se você souber o verbo emi, conjugar ele certinho, você dessas mais de 138 mil palavras, você já vai saber 5.466 palavras. Tá? Então é assim que é contado. O verbo blepo, né, eu vejo, ele aparece 132 vezes no Novo Testamento. Lego, dizer, eu digo, né? Melhor, o verbo eu digo, então 1.318 vezes no Novo Testamento. Então assim acontece com todas as palavras. É por isso que fala assim, você agora já sabe 50 mil palavras, 70 mil palavras. É por causa disso, não é a quantidade de palavras. A quantidade ela é bem menor, mas cada palavra tem seu número determinado que aparece no Novo Testamento. Então, somando tudo, né, aí dá milhares de palavras. Tá bom? É assim que é medido, né, o conhecimento de grego, né, o conhecimento das palavras. Do Novo Testamento, é claro. Né? Que o Novo Testamento, se você comparar ao que é o grego atual, imagine o vocabulário atual em comparação ao tempo do Novo Testamento, né, do primeiro século aqui. Então é um vocabulário bem restrito. Tá? Então as palavras elas se repetiam muito nessa época. Tá ok? Então é isso aí. Verbos por hoje nós acabamos. É só isso. Tá bom?